Bem, pessoal, voltando aqui, né, nossa sexta semana, essa semana que vai do dia 30 de outubro ao dia 6 de novembro, tá? E nós vamos ver na aula de hoje a aplicação de materiais didáticos e, inclusive, a gente pode ver como que eles podem ser feitos de forma artesanal, tá? Isso pode ajudar muito vocês na prática de vocês em sala de aula, tá bom? Novamente, nossa aula é dividida no vídeo 6A e no vídeo 6B, tá? No A, nós vamos ver a aplicação e a justificativa dessa aplicação, sobretudo o que diz o Lorenzotti para que a gente aplique materiais didáticos em sala de aula. E nós vamos ver também a aplicação do material no ensino infantil e ensino fundamental 1, tá? E no vídeo B, nós vamos ver a aplicação de outros materiais e a produção de outros materiais no ensino fundamental 2 e no ensino médio, tá certo? Então vamos dar início. O desafio e a importância do uso de materiais concretos no laboratório de ensino de matemática, certo? Há uma diferença pedagógica entre a aula em que um professor apresenta oralmente o assunto, que é aquela nossa aula tradicional que nós comentamos na aula passada, né? Ilustrando-o com material didático, tá? E a aula em que o aluno manuseia esse material didático. Então, agora você tem duas situações. Além daquela aula tradicional expositiva que o professor vai exclusivamente ao quadro, apresenta fórmulas, apresenta cálculos, faz exemplo e pronto, ele pode trazer um material didático. Mas esse material didático que ele traz, apenas ele mostra, apenas ele manipula e não dá acesso ao aluno, tá? Então você vê aí que existe já uma diferença, mesmo ele sendo um professor que trabalha com o lúdico, ele não trabalha com o lúdico aplicado, ele trabalha apenas com a apresentação do lúdico, certo? O material didático é o mesmo, mas os resultados do segundo tipo de aula serão mais benéficos à formação dos alunos, porque, de posse do material didático, as observações e reflexões deles serão mais profícuas, uma vez que poderão, em ritmos próprios, realizar suas descobertas e mais facilmente memorizar os resultados obtidos durante suas atividades. Então, bem aqui, nós, além de separarmos a aula tradicional da aula utilizando material lúdico, essa da utilização do material lúdico, nós também separamos em duas situações. Aquela em que o professor leva o material lúdico, mas apenas explora ele, mostrando ele, manuseando ele, o próprio professor trabalhando com aquele material, certo? E a outra situação em que quem explora, quem manuseia o material são os alunos, tá certo? Na primeira situação, por mais interessante, por mais motivador que aparente ser o professor manipulando aquele material, ele impede que o aluno crie o seu próprio conhecimento no seu ritmo, faça as suas descobertas, tá? E, portanto, faça o seu saber, tá bom? Desenvolva o seu próprio saber. Por quê? Porque ele vai ficar atrelado apenas aos movimentos que o professor está fazendo com aquele material didático. Ele não vai ter a possibilidade de interagir com aquele material didático no tempo dele, manusear, botar de cabeça para baixo, cabeça para cima, perceber o que é que acontece e descobrir toda a importância daquele material, tá bom? Então, vai usar material didático? Sim. É muito importante usar material didático? Demais. Mas use o material didático de forma aplicada, de forma que o aluno consiga mexer, consiga interagir, consiga perceber a importância daquele material e consiga ver a associação da teoria com a prática naquele material didático, tá certo? No laboratório de ensino de matemática, no nosso LEM, o laboratório de ensino propicia, dentre outras coisas, uma melhor relação interpessoal professor-aluno e aluno-aluno, tá? Gerando um ambiente mais salutar dentro da sala de aula, caracterizado por uma maior dinâmica do ensino, maior afetividade, motivação, participação, maior interação social, respeito pelos colegas, etc.
tornando mais prazeroso o estudo. Isso aí foi o Silva, em 2004, que ele colocou essa frase aí, esse pensamento dele. Você observa que em um momento bem aí ele coloca que é o ambiente mais salutar dentro da sala de aula. Ou seja, não necessariamente existe uma sala específica para o laboratório, como a gente já viu lá na aula 3. O professor pode ter uma caixa, pode ter um pequeno arquivo com o material necessário para um mini laboratório e trazer ele para dentro de sala de aula, a própria sala de aula natural. Apesar de que ele não vai ter o mobiliário básico como aquele que a gente viu, o importante é a escola ter o espaço próprio, mas se não tiver, é possível fazer adaptações, né? Sobretudo, a questão da motivação, da participação, da interação, a questão de que a maioria dos jogos, a maioria das atividades aplicadas no laboratório, elas têm regras, tá? Então, tem a questão do respeito às regras, o respeito aos colegas, a divisão de material. É por isso que o Silva coloca aí, que é muito importante, tanto na relação interpessoal de professor com aluno, quanto na própria relação interpessoal de, de aluno com aluno, tá certo? No laboratório de ensino matemática, a experimentação é o melhor modo para se conseguir a aprendizagem com significado, uma vez que ela realça o porquê, a explicação e assim valoriza a compreensão. Além disso, ela possibilita a integração dos diferentes assuntos, a redescoberta, a memorização dos resultados, a aprendizagem de diferentes estratégias de resolução de problemas e a verificação de conjecturas ou resultados, tá certo? Então, lá nas aulas iniciais, a gente viu que o laboratório é um instrumento muito importante para o aluno perceber, muitas vezes, o que é dito na sala de aula de forma teórica, como, por exemplo, o volume de um cilindro. Tá? Ele entende, ele define, ele compreende por que, que o volume do cilindro é calculado daquela forma a partir de uma aplicação simplesmente encher de um líquido um cilindro, uma figura sólida em forma de cilindro. Tá certo? Então, ele consegue essa integração com o resultado. E isso propicia o quê? Uma memorização melhor, tá? Porque ele simplesmente não decora a fórmula, ele entende a fórmula, ele percebe da onde que vem a justificativa para aquela fórmula ser daquele jeito, tá bom? E ele percebe, sobretudo, a verificação de conjecturas e dos resultados. Que aquilo que ele viu na sala de aula, aquele que ele viu de forma teórica, é possível sim ser aplicado em uma situação do cotidiano, tá bom? Então, o laboratório ele tem muito essa questão do porquê. Ele realça o porquê. O aluno vem da teoria com por que isso é desse jeito. E o aluno vai para a prática do laboratório com o porquê da resposta, né? A gente tem aquele porquê que a gente aprende em português, né? São os 4 porquês, né? Tem acento, não tem acento. Mas você sai da sala de aula, da teórica, com um porquê de questionamento e chega no laboratório e tem o seu porquê de resposta, tá certo? Aí vocês lembram que lá na aula 1 e na aula 2, a gente colocou a questão do uso de materiais didáticos do laboratório de acordo com as séries, né? De acordo com as etapas. Ensino infantil, e Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Tá? Nós vamos ver agora a associação de materiais concretos, possíveis inclusive de serem feitos aí por você mesmo ou pela turma que você estiver trabalhando, tá? Serem feitos de formas artesanais, usando tampinha de refrigerante, isopor, palito de espetinho, qualquer coisa, e você conseguir fazer a associação e permitir ao aluno exatamente essa verificação dos resultados, tá bom? Então vejamos. Na educação infantil e no ensino fundamental 2, 1, né, qual era a necessidade, qual era a importância que nós vimos lá do material didático do uso do laboratório de ensino de matemática? Era o laboratório, o LEM, é importante para desenvolver os processos mentais básicos, que a criança lá está querendo entender a questão de montagem, encaixar as figuras geométricas, porque essa primeira imagem aí, que é essa caixa, tem estrela, tem quadrado, tem triângulo, ele tem que encaixar no lugar correto, senão não entra, né? Então ele começa a perceber, a associar formas geométricas, tá? E também
A importância do LEM nessa etapa do ensino é favorecer a percepção espacial, a noção de distância, a noção de cor, tá bom? Então você tem aí embaixo esse cubo sólido aí de encaixe, né? Um cubo de encaixe, e você tem do lado algo que parece um Tetris. Você não tem aquele joguinho de celular que vai caindo as peças, você vai girando a peça e ela vai se encaixando e formando uma linha reta, né? A gente chama de Tetris, tá? E ele tem uma versão na matemática, tá bom? Que olha só, é o Poliminó, tá bom? É um Tetrix analógico, não é um Tetrix digital, tá? Ou seja, algo muito simples de você fazer ou de você pedir para que o grupo de alunos confeccione e que com esse Tetrix digital, com esse poliminó, que seria um dominó de polígonos, né? Você consegue uma série de objetivos a ser alcançados, tá? Com uma atividade desenvolvida com esse material, tá certo? Veja aí, com o poliminó é possível você distinguir os elementos geométricos e os padrões, identificar nas transformações geométricas a translação, a rotação, as simetrias, tá certo? Você pode, inclusive, trazer uma parte da interdisciplinaridade com a geografia. Você está girando para o norte, para o sul, para o oeste, né? Você consegue identificar também a questão de mão direita, mão esquerda, tá? Compreensão e exploração de conceitos de semelhança, de simetria, de perímetro e de área, tá bom? Às vezes, no ensino infantil e fundamental 1, você não tem fórmulas, né, para cálculo de áreas, mas você consegue fazer com que o aluno interprete, por exemplo, se ele pegar um mono desse daí, uma figurinha que só tem um quadradinho, e ela se encaixa 3, 4 vezes em uma figurinha que é um traço ou um L, aí você consegue fazer a associação, tanto da simetria, quanto da área, quanto do perímetro, tá bom? Outra importância do poliminó é desenvolvimento dos processos de classificação, ordenação e descoberta de padrões, tá? Então, porque o principal objetivo do poliminó, se você for fazer ele como é o jogo de Tetris, é que você consiga formar a maior quantidade de linhas retas completas possíveis, que no celular elas desaparecem, né? Você vai baixando, elas desaparecem. É possível você usar o poliminó na vida real para isso, tá? Também esse poliminó feito de papel, ou de EVA, do que você quiser produzir. Mas também é possível você fazer outras atividades com ela, como essas questões que eu acabei de comentar, de semelhança, de simetria, de perímetro, de área, tá? De encaixe, de sobreposição, tá certo? Então, vejam aí como fazer um poliminó. Você pode pegar, fazer essas figuras aí de EVA, de cartolina, de papelão, tá? Ou sei lá, pedir para um marceneiro fazer de madeira ou alguma coisa desse tipo. Aí você tem o monominó, que é a menor figurinha. Aí tem o dominó, que você cabe 2 monominó, tá? Tem o triminó reto, o triminó em L, o tetraminó, o tetraminó reto, o tetraminó em escada, o L tetraminó, o tetraminó quadrado. Aí você tem embaixo todos os pentaminós, tá? Esse que parece um U, o pentaminó amarelo ali que está em linha reta, aquele que é um L quadrado, porque tem outro tipo de L, que é esse L vermelho, né? Que é o L que o lado menor só tem um quadradinho, só tem um monominó, o L verde tem 2 monominós, tá? Você tem esse daí que parece uma cruz, roxo. Tem vários tipos de pentaminó. E é possível também você fazer um hexaminó, aí vai da sua criatividade, da criatividade da turma, tá bom? E você percebe que a maioria dessas figuras, elas têm a possibilidade de um encaixe, tá? Dependendo também da base lá que você considerar, se você considerar uma base de 10 monominós, você poderá fazer vários tipos de encaixe, tá bom? De forma que complete uma linha reta. Ou então você consiga também fazer sobreposições. Por exemplo, esse triminó azul,
em L, ele pode se sobrepor, por exemplo, a um dos cantos do pentaminó vermelho aí, tá bom? Então você vai conseguindo perceber, o aluno vai conseguindo perceber, interagir com relação a perímetros, a áreas, tá? A partir dessas sobreposições. Então, é um material didático fácil de ser feito e que tem muita importância no ensino infantil e fundamental 1, tá bom? É bem interessante trabalhar com ele. O uso do poliminó. Você tem aí, ó. Inclusive você pode fazer poliminó de letras. Aí já entra a como é que chama? Inter-relação lá com o português, tá bom? Multidisciplinar, uma atividade multidisciplinar envolvendo também o português. Você tem com o poliminó a percepção de área, né? Porque a partir do monominó, você pega aquele monominó, você pode assumir que aquele monominó seja uma unidade de área, e você pega o monominó e começa a sobrepor em cima de todas as outras figuras do seu poliminó, tá bom? Aí ele vai perceber que um pentaminó, por exemplo, tem 5 unidades de área. Então ele é 5 vezes a área do monominó, tá? Sobreposição, encaixe, formação de figuras, tá? No ensino infantil é muito interessante ele formar figura, ele formar, sei lá, um gato, uma casa. Ele consegue, ali vai desenvolvendo a criatividade, né? Soma e subtração a partir da contagem, porque você pode pegar duas figuras, um monominó e um binominó, e ele cobrir um triminó, então você consegue fazer essa soma de 1 mais 2 que dá 3, de 2 mais 3 que dá 5, tá bom? E também criar códigos e senhas. Você pode pedir para o aluno, para o grupo de aluno, brincar com códigos e senha a partir da posição que você tem de cada figura, tá bom? Perfeito? Então, nessa primeira parte, nós vimos a justificativa, a importância desse uso de material didático, e nós vimos o poliminó, que é um material didático a ser usado no ensino infantil e fundamental 1. Na segunda parte, no nosso vídeo B, nós vamos ver o ensino fundamental 2, ensino médio, tá bom? Então, gente, até lá. Já já a gente volta.